Na videoaula de hoje de desenho técnico, irei abordar o tema escalas, apresentando a norma utilizada e quais que são as escalas padronizadas e por que utilizar as escalas em desenho técnico. As escalas, elas devem ser, sempre que possível, procurar fazer o desenho nas medidas reais da peça, ou seja, a medida que a peça realmente é. Para componentes pequenos, no caso, vamos precisar de ampliações que permitam então a representação de todos os detalhes conforme a norma na folha padronizada, que em uma outra videoaula eu apresento sobre as folhas padrões utilizadas em desenho. Então, para que uma peça muito pequena possa ficar visualmente bacana na folha de desenho, é necessário então utilizar uma escala de ampliação para que isso seja possível. No caso inverso de uma peça que é muito grande, então deve ser feita em proporções menores, sendo possível assim então a sua execução dentro do formato das folhas padronizadas. A norma que rege as escalas é a NBR 8196 de outubro de 1983. Ela define que a designação completa de uma escala deve consistir da palavra escala, seguida da indicação da relação, como segue a imagem. Então nós temos as escalas padronizadas. A escala natural, ela é 1, 2.1, 1 para 1. Ou seja, as dimensões reais da peça que são desenhadas na folha. No caso, se um tubo tiver um diâmetro de 100 milímetros, vai ser desenhado com um diâmetro de 100 milímetros na folha. Se for necessário reduzir, por exemplo, numa escala de redução, 1 para 2, essa medida vai ser dividida por 2. Então, vai ser feito o desenho com 50 milímetros de diâmetro. Se for de ampliação, no caso de 2 para 1, vai ser vezes 2. Então, vai ser feito de 200 milímetros de diâmetro. Então, nós temos as escalas padronizadas de redução: 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500 e 1 para 1000. E de ampliação é ao contrário: 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1, 20 para 1, 100 para 1, 200 para 1, 500 para 1 e 1000 para 1. Tem em casos especiais que você pode utilizar outra escala, por exemplo, 1 para 75, 1 para 25, 1 para 12,5. Então, que normalmente são os intervalos que tem de 1 para 50 e 25. Então, um exemplo que pode ser utilizado: 1 para 3, mas isso é só em casos especiais, ou seja, que você não consegue. Se for no caso de ampliação, se for colocar 2 para 1, ainda vai ficar pequeno, ou 5 para 1 vai ficar muito grande. Então, teria que ficar no meio termo entre eles. Aí pode-se utilizar então essas escalas fora do padrão. Não é recomendado, é só em casos especiais. A escala ela é uma relação que se estabelece então entre as dimensões de um objeto em verdadeira grandeza e aquelas que ela possui em um desenho. No caso aqui nós temos os três exemplos. Na escala 1 para 1, que é esta imagem aqui, escala 1 para 1, então nós temos as dimensões da peça, 100 por 50 milímetros de largura. Se eu reduzir ela, então eu vou reduzir ela aqui no caso 1 para 2. O meu desenho ele é feito reduzido, que no caso aqui vai ficar com 50 milímetros e aqui vai ficar com 25 milímetros. Porém, a cota ela vai ser de 100 milímetros e 50 milímetros no desenho. Para quem for fazer a peça, ele ficar sabendo que a peça está numa escala reduzida, porém as dimensões são essas que precisa ser executada a peça. Se for de ampliação, então no caso aqui multiplica por 2. Então aqui o comprimento dessa linha aqui vai ser 200 milímetros e aqui vai ser 100 milímetros. No caso, a dimensão vai 100 milímetros e 50 milímetros, igual
está aqui na escala 1 para 1. Então, a explicação falando que as cotas, então, elas têm que ser as cotas da peça mesmo, independente da escala que for utilizada. Aqui, então, nós temos outro exemplo de uma outra peça. Então, nós temos a escala aqui 1 para 1, a escala de redução e a escala de ampliação. Se vocês observarem, muda o tamanho do desenho, porém as cotas, a chamada das cotas continua todas iguais, independente da escala que for utilizada. A escala ela deve ser sempre colocada na legenda, ela deve ser escrita na legenda. No caso que nós temos um exemplo de um desenho, então o desenho de um tubo, né, foi desenhado um tubo de 4 polegadas, 101.6 por 100 milímetros, com a espessura. No caso aqui é um tubo schedule, então ele é diferente, então ele é 3 polegadas e meia. E aqui nós temos a legenda. Então aqui na legenda tem as informações que eu explico em outra videoaula sobre a legenda. Então tem o código da peça, o projetista, a forma de acabamento, a data, o formato da folha, peso. E aqui está a escala, escala 1 para 2. Então todo o desenho aqui está feito em escala 1 para 2. Aqui a folha e aqui a descrição. E aqui são outras informações, tolerâncias, enfim. E aqui é o material que é utilizado então para fabricar essa peça. Esse desenho aqui é do primeiro diedro, que eu vou explicar em outra videoaula sobre projeções ortogonais, que aí eu vou explicar sobre o primeiro diedro. No caso, se uma das vistas aqui não estiver na escala 1 para 2, que eu possa desenhar em outra escala, aí, por exemplo, essa vista aqui, que é uma vista isométrica, eu quero deixar ela em escala natural 1 para 1. Então eu preciso indicar somente embaixo desta vista, que é a escala 1 para 1. O restante da folha está em escala 1 para 2. Bom, era isso. Espero que vocês tenham entendido esse assunto e até a próxima.